Getúlio de Carvalho, 14 de março de 1942. Desde aí de minha adolescência já comecei a gostar. E daí o José Bento dos Santos, popular Velho Bento, esse foi um dos baluartes do esporte no salto. A gente deve muito, o Salto Itararé deve muito a esse senhor também. Ele instalou o cinema e depois passou para Cine Clube Saltense. Daí nós começamos assim, o Velho Bento comprou uma casa e do clube, do Cine Clube, né, do cinema, no caso. Daí ele comprou ali, onde está o clube até hoje, comprou com essa intenção. Ali antes da praça era o campo de futebol, o primeiro campo de futebol que ali onde hoje está a Praça Coronel Eugênio José de Carvalho, era o campo de futebol. Pois é, mas eu lembro, gostava toda a vida gostei de futebol e desde pequeno, naquele tempo já tinha, eu lembro mais ou menos o tempo de Pascoal, o próprio Velho Bento, e tinha o seu Pascoal Expósito. Pascoal Expósito, para nós, é um motivo de orgulho, que era um craque que primeiro profissional de salto de Itararé, o Pascoal Expósito, e jogou no Operário de Ponta Grossa, um cracaço de bola. Tinha o Zé Bertone, Chico Piranha, e também tinha o Raul. O Raul era irmão do seu Crispim, jogava no Matarazzo, jogou aqui, começou aqui também. Então ali é onde começou o time saltense. O Zé Carlos, o Carranca, Cabeção, Jairzinho, Pedrinho Marabelli, o Valdirzinho, depois vem Baiano, Deco, todos foram jogadores. Milton Moreira, Milton Costa Moreira. Antes mesmo, o primeiro título do saltense foi disputado com a Guatiguaiense. Esse eu lembro bem agora. Newton Sarrafo, Japão, Job, Armindão, Pardal, Gilcinho do Velho, tinha o Currila, o Job já falei, Zé Aldair, tinha o Papagaio, também. Dr. Nelson, médico ali de Itaporã, gostava e ajudava muito. O Dr. Nelson ajudou muito o time de salto na época. Aí eu também colaborava, tentava também ser o último também a parte de mesário, era representante, né? Que fazia as súmulas de jogos, o relatório, enfim, toda aquela ficha ali, aquela burocracia da época que precisava ter. Então aí assim eu colaborava, porque ficava muito caro para deslocar um representante. Naquela época vinha os juízes de Curitiba ou de Londrina, que era tudo federado, sabe? Eu lembro que uma época nós trouxemos o Coxa, que foi campeão paranaense, e veio um misto, né? Mas um time quase que completo do Coxa. E o saltense, nós ganhamos o jogo, o saltense ganhou de 3-1 deles também. Nós tivemos bons amistosos aí. O cartão de visita, vamos dizer assim, de Salto Itararé na época. E o clube na parte de diversão. Vamos falar da paróquia de Santo Antônio de Pádua, padroeiro de Salto do Itararé. Em 1920, foi edificada a igreja antiga de Salto do Itararé, em alvenaria, porém com tijolos sentados no barro.
No início do ano de 1961, deu-se início à Capela de Santo Antônio de Pádua. Durante o período de 2 anos, houve muitos esforços por parte da comunidade para organizar a futura paróquia. A nova igreja, ou seja, a igreja atual, foi inaugurada no dia 13 de junho de 1988. Além da igreja matriz, que possuía uma arquitetura única e é um dos pontos culturais e turísticos de Salto do Itararé, possuímos ainda as comunidades rurais. Ao longo da paróquia passaram-se Padre Aldo Kirsten, Padre Adalberto, Padre Stanislau, Padre Joaquim, Padre Geraldo, Padre Coutinho, Padre Clarete, Padre Valberto, Padre Chico, Padre Fábio, Padre Sebastião. Em 2025, assumirá o Padre Elton Alves. Vamos falar do pastel de polvilho. Não, não. Não estou falando do bolo de polvilho ou do encapotado de polvilho, mas sim do pastel de polvilho, patrimônio cultural e gastronômico de Salto do Itararé. Existem relatos de várias maneiras de saborear essa obra-prima, passada por várias gerações de famílias de Salto do Itararé, com feijão e pimenta. Com molho de pimenta.
arroz, feijão e pimenta. Sem recheio. E acredite, até mesmo cru. Mas, enfim. Vamos para a receita dessa maravilha. Vamos iniciar pelo recheio. Você pode utilizar a sua criatividade. O mais comum e encontrado aqui são os de carne bovina, suína, frango e queijo. Neste exemplo, vamos utilizar carne bovina. 1 kg de carne moída de primeira. Alho e sal a gosto. Vamos utilizar outros temperos. Neste caso específico, vamos de cebola e cheiro verde. Mas fique à vontade para utilizar qualquer ingrediente, como batata cozida, pimentão, etc. Uma dica: os demais temperos devem ser adicionados após a carne esfriar. Rivelino, Joel Alexandre de Oliveira, 20 de 4 de 1954. Do clube eu trabalhei 40 anos lá, em bar, portaria, cobrar mensalidade do saltense, do clube ali. E trabalhei ali em geral ali. E presidente do clube trabalhei com o Geninho, o Mário do Romão, o Neguinho Pereira, Cateto, Duardão, Zé Odair, o Valdir do banco, tinha o Lincoln do banco, foi presidente, o Valdir também foi. Devair, tem o Fernando também que foi presidente do clube para final agora. Orlando, trabalhei também. Bastante presidente passou pelo Saltense, pelo clube Saltense. Lembro o baile, formatura, tudo de gravata, paletó, terninho. E depois tinha os bailes esportistas, que era até de bermuda entrava. Se jogasse um cigarro no clube, era expulso do clube, tinha suspensão, tinha tudo. Era suspenso e se continuasse fazendo aquilo, ia até ser expulso do clube. Que negócio de baile, teve muito baile bom. E o Jair tocava no clube direto, aqui no Clube Saltense, e vários conjuntos muito bons que veio, banda, aquelas bandas muito boas que tocou no clube, e lotava, baile do chopp, fechava até a rua para fazer os bailes de chopp, e vendia todos os canecos. Era um dos melhores bailes da região também, era no Clube Saltense. Veio a Gretchen, veio a Sula Miranda, veio também no clube. O Zé Corvinho, ele ganhou um beijo da Gretchen. Beijo não! Primeira pessoa, assim, Tá bom, tá? Cadê? Vamos ver se tem uma foto aí pra ele, tem foto? Vamos lá. Aí, vai levar um beijinho. No pescoço eu não vou deixar beijar porque ele não cantou. Ele pode beijar? Pode? Então tá, pode dar um beijinho aqui.
Porque o saltense era bom de bola, né? O saltense era do goleiro até o centroavante, era tudo bom de bola. Não tinha erro. Era jogar, ganhava mesmo, não tinha. Desde os primeiros que afundou o saltense até na final, o saltense era respeitado na região inteira. Tem do saltense, o tempo do meu pai, do Arsinão Barbeiro, ele colocou um bar no campo do saltense. O campo era de terra. E eu tinha aí seus 10, 12 anos. Eu barri o campo inteirinho, que era cheio de calipeiro muito grosso. Caía folha e galho de calife ali, eu tinha que arrancar os galhos e as folhas de calife para queimar, para riscar o campo e depois por cal. Os times do saltense jogaram. Dali eu fui jogando no aspirante e joguei um pouco no titular do saltense também. Lembro de bastante. Até na época do Pardal, Zé Vaz, Armindão, Japão, Benê, Nilton Bongatti. Joguei com eles. A turma de Taberá, o Sapinho, Mirinho, o Ditim de Fartura. Lembro de todos eles. Mais pra frente foi o Cabeção, o Geninho, o Teco do Belino. Esse já foi no final de carreira minha, no caso. Daí ficou o Cabeção, até o Geninho, o Teco do Belino, o Jairzinho. E esse foi ficando o final do saltense. Carranca, o Paulinho, o Chico Preto jogou também no gol, o Nilton jogou várias partidas, o Zé Carlos também jogou. O jogador mais considerado foi o Nilton Bongatti e o Tuliba. E o Chico Preto também foi um bom jogador, um bom goleiro também. Ele pegou o apelido de Gato Preto, por jogar bem no gol. O Janzinho jogou muito pouco pelo saltense, mas o que jogou foi bom jogador também. O saltense era respeitado na região inteira. Pegava ali de Baiti, Jacarezinho, ia para Jaguaraíva, era respeitado em toda que é região. Siqueira-Campos jogava com o saltense, já jogava tremendo de medo do saltense. E o saltense ganhava de todos esses times, ia para a Taça Paraná, chegou a entrar na Taça Paraná. O regional que o saltense entrava, todo ano ganhava. Vamos para a massa. Agora, vamos utilizar 1 kg de farinha de milho, 350 gramas de polvilho doce. Pode ser utilizado azedo também. No caso do azedo, vai cachaça e uma pitada de açúcar. Sal a gosto. Agora, vai adicionando água até chegar perto desse ponto. Agora é hora de enrolar. E bom, agora não tem jeito. Lave bem as mãos e literalmente é hora de pôr a mão na massa, pois as luvas não permitem que o pastel fique na sua perfeição adequada.
Perceba que o pano molhado cobre os pastéis para que a massa não quebre. Isso é de extrema importância. Agora é hora de fritar. Originariamente utilizam-se tachos, com óleo extremamente quente. Vai virando, mexendo e sentindo, até que o pastel fique bem firme. Agora vire e faça o mesmo do outro lado. Retirou. Coloque em um escorredor para que ele não encharque. Depois, monte em uma assadeira ou prato. E, enfim, é hora de comer. Meu nome é Edevair Carvalho, 25 de maio de 1955. Mas aconteceram muitas coisas boas, né? Inclusive o Clube Saltense é lembrado até hoje da época que foi muito bacana, assim, de bastante movimentos na cidade, e havia muitos bailes todos os meses, bailes de chopp, e muitos eventos aconteceram, e que hoje o pessoal, ao ouvir as músicas mais antigas, sempre vem em mente o Clube Saltense. Foi uma época assim muito bacana, época do rock and roll, da Jovem Guarda aqui no Brasil, né? Tinha muitas bandas, muitos cantores que fizeram muito sucesso na época. Mudando um pouquinho para o futebol, dá para a gente lembrar um pouquinho como formou o campo de futebol aqui em Salto. O campo de futebol aqui em Salto deve-se ao nosso saudoso Velho Bento. O Velho Bento, na época, fez a doação para o Clube Saltense, para o Cine Clube Saltense. O campo, inclusive, tinha o nome até de Manuel de Souza Gomes, que era o prefeito da época lá de Siqueira Campos, que até então aqui em Salto ainda não era município. A gente era um distrito de Siqueira Campos. Por exemplo, eu lembro do meu pai, que carregava junto com os jogadores na Kombi, que saía jogar por aí, para a região. Eu lembro de alguns jogadores da época, inclusive o Dr. Nelson jogava no Saltense, Sarrafo, Dr. Nelson, João Leite. Tinha muitos jogadores interessantes, bons jogadores que existiam naquela época. E foi assim. Pro Salto, você acha que é em Saltense, né? Você achou da atitude do conselheiro? Bateram muito ou não? Foi bem batido, né? Times bem batido. O juiz expulsou certo, né? Foi certo. Então tá em boas mãos a taça, né? Tranquilo, né? Vamos ficar com ela lá. O ano que vem ele ganha de novo. O campo saltense, como era bastante inclinado, aí na época o prefeito José Aldair pediu para ir até Piraí do Sul para conversar lá com o DR. Naquela época o DR, a sede do DR que atendia aqui Salto de Itararé, lá em Piraí do Sul. E fomos até lá, eu, o Zé de Matos, e na ocasião eles cederam os maquinários, então veio os maquinários aqui para Salto, trabalhou um tempo bom, nivelou o campo, e é onde que foi feito o campo do Saltense. Daí onde o Zadair conseguiu os recursos para fazer os alambrados, e foi colocada a grama nova no campo, inclusive o seu Belino, que cedeu, né? O saudoso Belino, Pedro de Souza, pai do saudoso Teco, grande jogador do Saltense, se não um dos melhores jogadores que o Saltense teve, né? Teve tantos outros bons jogadores também, mas agora ele está lembrando do Teco, um cara que representou muito bem o Salto. E naquela época, depois do plantio, o Zé de Mato, uma pessoa muito popular, todo mundo gostava dele,
enquanto estava plantando o gramado lá do Saltense, ele estava aguando o campo. Então vem em mente essas coisas na cabeça da gente, né? E não podemos esquecer também das pessoas que ajudaram a construir o futebol aqui em Salto do Itararé, e principalmente os mais antigos. Não podemos esquecer, eu ainda menino, mas naquela época era Pascoal Espósito, José Francisco de Carvalho, Carabina, né? Essas pessoas, o Cateto ajudou a cuidar do time. E futebol naquela época, não sei, porque talvez os jovens não tinham até muita coisa para fazer, então o futebol tinha mais interesse. E em qualquer lugar que fosse, em qualquer bairrinho, qualquer lugar que tivesse um campo de futebol tinha jogadores com qualidade. E aonde que, quando dava os embates aí, Saltense e Pindorama, era a mesma coisa de Palmeiras e Corinthians, né? Então, e o Saltense teve uma trajetória bacana, conquistou muitos títulos. Porque para quem ia no campo do Saltense, naquela época, por exemplo, tinha 2 bilheterias. Eram pagas, tinha que pagar entrada para entrar para assistir o jogo do Saltense. E você chegava em campo, você via um Benê jogar, um Marcelino jogar, cara, um Teco jogar, né? Um Pardal jogar, que na época mais antigos. Era muito bom mesmo, né? E lembrar também do Teotônio Pereira, sargentão. Teotônio Pereira, um homem que ajudou muito o futebol aqui em Salto. Inclusive, ele, na época que eu fui presidente, meus companheiros que também foram presidente, Orlando, o Geninho e tantos outros, Getúlio, ele ajudou muito quando ele estava, né, aqui, o sargento Teotônio. Contribuiu muito aqui para o futebol de Salto. Vem comigo, vamos voltar para o pastel de polvilho. Agora muita atenção. Pegue uma gasosa paranaense de abacaxi, pega o molho, o pastel, o feijão, o arroz ou o que você preferir. Mas não pode faltar a paranaense. Essa é a obrigação. Não esqueça. O pastel de polvilho saltense é encontrado em várias festas, bares, lares saltenses, ou seja, vai fazer algo para comemorar. É hora de falar, vamos fazer uma pastelada, reúne sua família ou uma galera e bora fazer a receita que passamos, que rende em média de 45 a 50 pastéis. Bom, acho que deu para todos entenderem que é algo único de nossa Salto do Itararé. Ou seja, um prato cultural que atravessa décadas e décadas, trazendo renda, alegria e tradição a todos os saltenses. Esse é o pastel de polvilho, patrimônio cultural e gastronômico de Salto do Itararé. Eu comecei aqui com o Baile da Lata, né? Depois o Baile do Havaí. Aí mudamos lá pro campo, fizemos Bola Boi. Bola Boi, na verdade, não era o presidente, eu era um diretor social. Era o Valdir Maranhão que era o presidente. Mas foi eu que corri atrás, porque os caras não acreditavam que ia acontecer, né? Que podia acontecer. Daí deu aquele baita daquela festa. E o Clube Saltense foi feito muito baile quando foi presidente. Fez Jair Supercap. Aqui, nossa, banda boa, banda ruim. Às vezes ele contratava uma banda, vinha um perebada para encher o saco, e Deus o livre. Porque até tinha gente no clube, nossa, bailes bons, né? 485 pessoas, ou 585 pessoas, entrou no Baile da Lata. O pessoal não se mexia lá dentro. Esse baile dos Pratas do Sul mesmo, o
primeiro baile dos Pratos Sul aqui no Salto, eu tive que chamar o sargento Elias, parece que era um moreninho, que era sargento aqui, para não deixar o pessoal entrar mais no clube. Não tinha mais condição, era aquele clube velho ainda. Eu falei, vai cair esse clube, rapaz. Aquele povo tava assim, ficava parado. Cerveja era de garrafa, pegava do engradado assim, e dava pros caras beber, não gelava mais, não. E o nego bebendo e querendo dançar, mas não tinha. Encheu demais o clube. Daí, era gostoso de ver, era bonito de ver, porque a região inteira vinha aqui, né? Todos os bailes do Clube Saltense vinham de fora. Tinha um pessoal de Taquarituba, lá da Chamorro, já tinha cadeira cativa aqui. Se ele ligava para ele, vai ter baile aqui, não, pode deixar uma mesa para mim. Os caras vinham todos os bailes aqui, lá de Taquarituba. Tinha Coronel Macedo, Barão de Antonina, vinha aquele ex-prefeito dali, Coronel vinha uns caras que eu conheci também, River Sul. Era Siqueira Campos, era menos. O Siqueira Campos não gostava muito de nós, não. Mas vinha. Era o Larindão, né, que ajudava no bar, acho que o Dirso, né, não, o Garcia. Aí a Geni também ficava no caixa, ajudava bastante. Eu sei, ensinei a ser DJ, rapaz. Você foi DJ por causa de mim. Não tinha DJ na época. Vai lá, Fernando. Era o Mãozinha, né? Antônio Carlos, né? Vai lá, Fernando, vai lá. Aí, deu certo, graças a Deus. Ficou muito tempo aquele som do clube lá. Depois saiu tocar fora também, né? Foi muito bom. Era seu pai, que era o porteiro ali, que firme, não deixava passar ninguém. É o Marinho que não quis jogo, mas nós fizemos uma festa, vamos levando a taça. Depois foi no futebol, eu também eu fui auxiliar do Sargentão. Então era o treinador, aí eu ajudava ele lá no juvenil, tá? Daí começaram a disputar juvenil quando titular. E nós estávamos disputando a Taça Paraná, ele morreu. Pai do Ivan, pai do Mauro. Aí eu assumi não tinha outro treinador naquele tempo, né? Aí fomos campeão várias vezes, na Liga de Siqueira Campos, na Liga do Norte do Paraná. Só não fomos na Taça Paraná porque não tinha recurso. Nós jogamos algumas partidas boas, mas era muito difícil. O pessoal colocava jogadores profissionais. O futebol aqui na época era bom, tinha molecada que aparecia. Eu me lembro de um time que nós fomos, acho que é aquele que está na foto ali, que era o Turiba, Carranca, Cabeção e Turcão, ou se não o Marabelli, e o Jairzinho, Ivan, Benê, Valdirzinho, Teco, Sabonete, Quisuco. Era um timaço, rapaz, você não ia acertar. Turiba, Chico Preto não. Chico Preto, Zé Carlos, goleiro. Pelota, foi centroavante daqui. Aí jogou comigo o Marcelino, o Edson, lá de River Sul. Siqueira Campos jogou Banana. Eu já acho que no Saltense mesmo, acho que ele nunca jogou, né? No time do Saltense. Ele jogou amistosos, assim, treinou. Mas não lembro dele ter jogado em algum campeonato pelo Saltense. O Hermes também não jogou pelo Saltense. Ele jogou mais no juvenil, né? Aí tinha aquele filho Eli também que jogou no juvenil, foi até para os Estados Unidos com o time do União de Bandeirantes. Eu mesmo levei o Jean na União de Bandeirantes, levei ele na Platinense. O cara ligou para mim lá de Bandeirantes, o Bistec, Zé Bistec chamava. Cara, é muito bom jogador, mas sexta-feira, ele no treino ele se machuca. E ele era um craque. É, né? Até hoje, com 50 anos, ele joga muita bola. Nós lá em Curitiba, conversando com uns caras lá, o cara falou assim, e o Jeanzinho? Eu falei, tá lá no Salto, ele treina a molecada, né? Eu falei, não, falando do outro já. Só tem esse. Não, aquele já que jogava no Curitiba. Eu falei, ele mesmo. O rapaz, ele não estava no exterior? Eu falei, não tá, não é possível. E o senhor achou do jogo, senhor? O jogo foi espetacular, emocionante. Eles saíram de campo sem motivo. Mas tudo é válido, né? Futebol é isso aí.